Se você está querendo criar pop-ups na sua loja e-commerce ou no seu blog WordPress, eu vou te mostrar nesse vídeo como é simples e fácil fazer isso através de um plugin, onde você tem a possibilidade de criar pop-ups e inclusive definir qual produto ou qual página você quer que esse pop-up ele apresente, né? Nesse caso aqui, nesse produto, como exemplo, o cliente chegou aqui, então ele vai ver o produto e assim que ele sair, por algum motivo, clicar aqui, ó, passar o mouse, pode ver que aparece esse pop-up para pegar o nome e o e-mail, e por trás disso aqui tem uma estratégia. Então se você quiser ver, né, e saber como fazer isso, fica comigo até o final do vídeo, que acredito que esse vídeo vai ser muito importante e muito útil para você. Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael e vamos instalar aqui o plugin, né? Já vamos direto ao ponto. Então nesse caso aqui em plugins, adicionar novo, aquele mesmo padrão que você já conhece para você que acompanha aqui os vídeos. Aqui em pesquisar, eu vou colocar o nome desse plugin, que é Hustler. Eu vou esperar ele carregar aqui para ver. E você pode observar que tem diversos plugins com esse nome. Eu vou pegar aqui o certo e mostrar para você exatamente. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o nome dele certinho e vou te passar e deixar na descrição, porque vai aparecer vários nomes aqui e pode te confundir depois. Muito bem, como você pode ver, o nome dele aqui é grande, né? Vou deixar aí na descrição para você pegar. Agora eu vou clicar aqui em instalar agora. Ele vai baixar, né, para o WordPress, fazer aquele mesmo processo e depois ativar. E fazendo ativação, ele vai aparecer aqui, ó, no canto esquerdo. Você pode ver que ele está aqui, cadê ele? No meu caso, está aqui abaixo, ó, Hustler. Eu vou clicar sobre o mesmo e a primeira tela que você vai ver vai ser essa aqui, né, dando boas-vindas para você que acabou de instalar o plugin. Então agora você vai clicar aqui em iniciar. E olha só que interessante, você pode criar aqui 4 tipos, né, no caso desse plugin aqui, pop-ups, um slide in, né, um embed para você colocar ali embaixo dos seus artigos uma captura para você pegar nome, e-mail, por exemplo. Isso serve para quem tem integração, por exemplo, com o Mautic. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente só vai fazer aqui o básico só para você entender. Então, a princípio, aqui eu vou clicar em pop-up, eu vou criar. Aqui ele vai me dar essa tela e ele me sugere aqui o primeiro, né, colocar o nome. Então nesse caso eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu pensar aqui em promoção, só para a gente ver. Então promoção 20%. Então vai ser o exemplo para esse vídeo aqui, você pode colocar o nome que você preferir. Aqui tem o tipo da opção, nesse caso aqui pode ser uma captura, né, onde você vai capturar ali o e-mail, vai ser um opt-in, ou você pode selecionar aqui o modo informativo, no caso, eu ia falar informal, mas é informativo, onde você cria um banner com informação. Por exemplo, você cria lá 20% de desconto quando a pessoa for sair do site, por exemplo, esse banner vai abrir. A princípio eu vou escolher aqui essa primeira opção, eu vou escolher o template. Então veja bem que é um passo a passo, e agora a gente pode escolher os templates que já tem aqui disponível. Aqui ele já mostra algumas opções bacanas, então nesse caso você pode ficar tranquilo, né? Você pode escolher aqui um de sua preferência. Como exemplo, eu vou utilizar esse aqui. Você pode clicar aqui em preview. Olha só que interessante. Ele vai abrir aqui o preview, né, de como vai ficar esse pop-up. E como eu falei, no caso aqui é para capturar e-mail, né, ou nome. Enfim, você pode personalizar. Então não tem problema nenhum você escolher um pop-up a princípio e depois personalizar. Então nesse caso aqui eu vou fechar. Eu vou escolher esse aqui, clicando nesse botão aqui azul, né, clicando aqui. Ele vai importar, vai criar aqui, no caso vai vir para essa tela, e aqui tem todas as configurações para você configurar, no caso, o pop-up, como nome, se você quiser alterar. Então aqui está esse nome aqui, que é o nome que vai aparecer. Rafael, como é que eu sei disso? É só clicar aqui, ó, em preview, e aqui ele vai aparecer. Então esse nome aqui você pode alterar. Eu vou fechar aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, ou melhor, vou colocar assim, ó, você ganhou um desconto. Então, como exemplo, eu coloquei aqui, vou clicar em preview. Eu acho que o único ponto negativo é que você tem que ficar clicando ali em preview, né, e depois vendo. Então você altera de uma vez e depois clica em preview, ou faz isso aqui sem problema nenhum. Então aqui você pode ver, ó, você ganhou um desconto. Aqui você pode colocar a descrição. Então nesse caso é aqui. Bom, então aqui nesse caso eu coloquei uma descrição, né, um subtitle, melhor dizendo, não descrição. Eu vou clicar aqui em preview e você pode ver que não apareceu, porque eu acho que nesse caso aqui dessa pop-up não tem o subtitle, né, que é o título abaixo desse título grandão aqui. Então não tem problema. Aqui ainda a gente tem
como alterar a imagem, então você pode clicar aqui, escolher uma imagem, né, personalizar aí, no caso, na sua loja, para você estar colocando. Aqui como exemplo, eu vou deixar assim mesmo, eu ia colocar algo aqui, mas para não tomar muito tempo, eu vou deixar assim mesmo. Eu posso alterar o background, nesse caso colocar uma imagem de fundo, que não vem o caso. E temos esse texto aqui que é exatamente, se eu clicar aqui em Preview, você vai ver exatamente esse texto que você pode alterar. Então nesse caso eu vou fechar aqui e vou colocar um texto qualquer. Então aqui eu vou colocar, e aqui como exemplo eu coloquei um texto só para exemplificar de como ele vai aparecer ali no pop-up. É claro que você vai trabalhar melhor nisso. Então eu vou clicar aqui em Preview. E olha só, já apareceu aqui. Então vamos supor que esse modal, né, essa pop-up, ela vai aparecer para o cliente que acessou a loja. Ele está saindo da sua loja e aí vai aparecer. Você ganha um desconto e você já sabe o resto, né? Vai colocar o e-mail e você vai capturar esse e-mail. Depois vai mandar esse desconto através de um disparo de e-mail. Eu posso falar disso mais para frente. Então aqui eu vou fechar. O plugin é tão simples que você pode ver que é bem fácil de você mexer. Não tem segredo, né, em relação a isso. E como você pode ver, o plugin é bem fácil de você configurar. Então aqui tem algumas opções aqui abaixo. Inclusive tem esse Call to Action aqui que não precisa utilizar, mas fica à vontade para você explorar do plugin, né, e ver o que ele oferece. E aqui abaixo você tem aqui obrigado, não estou interessado, que é uma mensagem que fica abaixo do pop-up. É só clicar aqui em Preview e você vai ver essa mensagem aqui abaixo. E é só você traduzir e colocar em português. Coisa bem simples e fica aí como lição de casa. Bom, então no mais é isso nessa opção, conforme você está vendo. Então veja bem que nesse plugin aqui a gente alterou apenas o conteúdo. Então tem uma lista aqui, né, um menu para você estar seguindo. Então agora temos e-mails. Então veja bem, agora essa é a parte de e-mail, onde você tem os campos. Que se eu clicar aqui em Preview novamente, você vai ver o campo de e-mail. E aqui entra um detalhe que você pode personalizar e é muito simples e muito fácil. Eu posso vir aqui, então aqui em e-mail, ó, perceba que aqui o campo de e-mail, né, na opção de e-mails, você tem aqui como inserir um novo campo, ou clicando sobre o mesmo, você vai ver que vai aparecer opções, e aí segue aquela regra, né, de traduzir. Então aqui eu coloquei digite seu melhor e-mail, como exemplo, é o que vai aparecer ali no campo. Já vou mostrar isso aqui para você. Então aqui você tem a opção do label, né, para aparecer e-mail, aqui no name vai ficar padrão mesmo. Aí você tem outras opções aqui, que é a parte de configuração desse campo, onde você tem a mensagem de erro, quando o usuário for colocar lá, né, deixar em branco, vai aparecer que esse campo aqui é obrigatório, então você pode colocar e-mail obrigatório. Então aqui eu coloquei uma mensagem, né, quando for erro, quando tiver em branco, então e-mail obrigatório. Aí você pode personalizar da maneira que você preferir e depois tem aqui a validação desse e-mail. Então nesse caso, se não for e-mail válido, você pode colocar digite um e-mail. Então eu coloquei aqui digite um e-mail válido, né, quando o e-mail não for válido. E basicamente é isso aqui que você tem de configuração desse campo. Aqui em estilo, caso você tenha alguma classe especial para formatar o formulário, né, o campo, você pode colocar aqui. Nesse caso é o campo input. E agora aqui eu vou clicar em apply. E já está aqui o nosso campo e-mail já traduzido, né, já funcionando. Vamos testar para ver? Então eu vou clicar aqui em Preview. Ó, já apareceu aqui, ó, digite seu melhor e-mail, né, que foi o que a gente colocou anteriormente. A única coisa que eu não alterei aqui é esse botão. Então vamos fazer isso aqui antes de testar para ver. Eu vou clicar aqui, ó, tá vendo aqui abaixo, subscribe. Então eu vou clicar aqui e vou colocar receber. E aqui tem mais uma mensagem que é se caso der alguma coisa errada, aí você pode colocar aqui, você pode até traduzir isso aqui depois e ver o que significa e depois colocar aqui em português e adaptar. Eu vou deixar assim mesmo, para a gente não tomar muito tempo. Então você pode traduzir isso aqui, é só se caso der alguma coisa errada, né? Aí ele vai pedir para fazer de novo, né? Preencher de novo. Então eu vou clicar aqui em Apply. Não tem problema agora. Eu vou clicar em Preview e vamos ver, ó, clicando aqui. Pode ver que a mensagem apareceu aqui, olha só que bacana. Então veja como é simples e fácil criar, né, uma captura utilizando esse plugin, que ele é pago, mas na versão free você consegue aqui já adaptar e criar alguns pop-ups na sua loja e já te explico qual a limitação dele. Então aqui eu vou fechar e pode ser uma dúvida sua, Rafael. E se eu quiser adicionar aqui mais um campo, que eu tenho um campo e-mail, se eu quiser colocar o campo nome, então você vai clicar aqui, ó, em Insert Field, ou aqui também, tanto faz. Ele vai aparecer aqui os tipos de campo.
pode ser do tipo nome, que é name, né, no caso, telefone, se você preferir pegar aí o telefone, você pode colocar também, é uma boa ideia, né, para quem tem loja, então é um recurso interessante, entre outros textos que tem aqui, ou melhor, outros campos que tem aqui, né, como website, tem aqui o número, enfim, você pode testar. Eu vou colocar aqui o campo name, então uma vez que você selecionou, ele vai ficar assim, você vem aqui, ó, inserir fields, ele vai aparecer aqui, ele vai ficar aqui de acordo com a ordem que você definir. Pode ver que o e-mail ficou em primeiro e depois o name. Se eu clicar aqui em preview, olha só, ele ficou aqui, né? Então não ficou bacana. O que você pode fazer? Então aqui, ó, você pode clicar aqui ao lado, pode ver que ficou uma mãozinha, né, ali no mouse. Então você clica, arrasta para cima e agora sim vai vir primeiramente o campo nome e depois o campo e-mail. E aí segue o mesmo padrão, você clica aqui no campo name, você altera aqui o label, né, porque vai aparecer ali, então vai ser nome. O que vai aparecer no campo, então digite seu nome. Depois você tem aqui o name, deixar padrão mesmo. E em settings você vai colocar, nesse caso aqui, como é um campo que a gente adicionou a mais, é diferente do que já tinha, então você pode colocar ele como opcional ou um campo requerido, né, um campo obrigatório. Então nesse caso aqui segue o mesmo exemplo, você vai traduzir, colocar esse campo nome é obrigatório. Então como exemplo eu coloquei aqui só para você ver, então o campo nome é obrigatório. E agora eu vou clicar em apply, eu vou clicar em preview. E olha só que interessante, temos aqui o campo nome, primeiramente, para a pessoa digitar Rafael, por exemplo. Depois o e-mail, que a pessoa pode estar digitando também. Bacana, né? E se não preencher, ele vai aparecer aqui que o campo e-mail é obrigatório. Então nesse caso, se eu tirar aqui o meu nome e clicar em receber, pode ver que deu o campo nome, agora é obrigatório. Então temos dois campos obrigatórios, nome e e-mail. E você viu que a gente fez isso com apenas alguns cliques de forma simples, fácil e rápida. Você viu como é fácil utilizar esse plugin e como vale a pena para você que quer criar pop-ups aí na sua loja e-commerce. Muito bem, então vamos continuar aqui porque tem muita coisa ainda para a gente ver. Então esse plugin aqui é incrível. Então essa parte só foi a parte dos campos, né, que você pode estar colocando. E agora aqui em seguida você tem duas opções depois que esse formulário ele é submetido. Então, por exemplo, você pode dar uma mensagem, né, de obrigado, por exemplo, e alterar aqui, no caso está em inglês, então é só traduzir e colocar a mensagem que você preferir. Ou se não, se você for um pouco mais experiente, o que você vai fazer? Vai criar uma página lá no Elementor, uma página de obrigado, alguma coisa do tipo, né, informando para onde você enviou o cupom. E aí você vai vir aqui, em vez de utilizar essa primeira opção, você vai clicar em redirect, que é para redirecionar e colocar a URL da sua página, por exemplo. Então veja bem como é simples e fácil utilizar esse plugin. Com alguns cliques você consegue aqui definir algumas coisas, inclusive essa opção você pode utilizar de várias estratégias. Então estou te passando aqui o conhecimento e espero, né, e conto com o seu like para ajudar o canal. Mas calma aí que ainda não terminou. Então aqui ainda, depois de você ter redirecionado, se for o caso, né, se você quiser receber um e-mail, você tem essa opção aqui abaixo. Então a gente já passou por essa opção, que é só essas duas mesmo. Mas essa aqui de baixo, ó, de automatização de e-mail, se eu clicar aqui, veja bem que essa opção ela vai enviar um e-mail depois que a pessoa preencher aquele pop-up, né? No caso, esse pop-up aqui. Então se você quiser receber um e-mail, se for o caso, né, dependendo da sua estratégia, você pode utilizar essa opção também. E aqui como exemplo, você pode ver que ao preencher, né, ao habilitar essa opção, ele vai enviar um e-mail para o usuário. Então essa variável aqui pega o e-mail que o seu cliente digitou lá no pop-up, através aqui dessa variável. Depois você vai colocar o assunto. Nesse caso, como estratégia, eu estou utilizando aqui o cupom de desconto, né, como exemplo. E depois você pode colocar o assunto desse e-mail. Então, por exemplo, ele preencheu lá o pop-up, você prometeu o cupom no e-mail dele. Então aqui você pode até utilizar recurso do próprio plugin. Então aqui eu posso pegar aqui o nome, que é a variável, né, que vai pegar o nome dele. Então, por exemplo, aqui eu vou só mostrar para você como funciona. Olá fulano, né, que está pegando ali a variável. Aqui está. Então aqui como exemplo, eu coloquei uma descrição bem simples. Olá fulano, né, que seria o nome da pessoa. E aqui está seu cupom com 20% em todo o site. Não leve isso aqui a sério, é só para você entender como você pode estar fazendo e implementando essa estratégia. Então aqui cupom, você vai colocar o código do seu cupom. Se você não souber como fazer isso,
Eu tenho um vídeo aqui mostrando sobre essa parte de cupom, que eu vou deixar um card aí acima para você estar vendo. E lá eu mostrei sobre essa parte do cupom e com uma estratégia que você pode utilizar aqui também. Então é muito válido para quem preencher, né, esse pop-up, você oferecer aqui um cupom exclusivo só para essa pessoa. Então não se esqueça de colocar aqui o assunto. Você pode colocar aqui o assunto você ganhou, por exemplo, que chama atenção, né? Você ganhou. Enfim, você vai definir aí. Eu acho que já ficou claro como é que funciona essa estratégia. Então lembrando, você vai colocar aqui uma URL, se for o caso. Se você não quiser, não tem problema, você pode utilizar essa primeira opção para deixar a mensagem. Então aqui no redirect, cria uma página falando, você vai receber um e-mail tal, né, com assunto tal. E aí, quando a pessoa preencher, utilizando essa opção, ele vai receber exatamente o que você definiu aqui. Simples, deu para entender? Tranquilo? Então vamos em frente, que tem muita coisa ainda. Muito bem, então aqui continuando, você tem a parte de integração. Só lembrando que você pode clicar aqui abaixo também, ó, integração, que é o mesmo setup, né, o mesmo caminho para você ir configurando. Aqui já é uma parte um pouco mais avançada, principalmente para quem trabalha com alguma ferramenta de e-mail marketing. Você pode conectar, você pode integrar essa ferramenta, ela possui, né, ela permite que você faça isso. Eu vou mostrar isso aqui depois, mas a princípio ele fica aqui em local list, que é quando você começar a receber esses e-mails, ele guarda aqui. Se eu não me engano, tem aqui, ó, e-mail list aqui do lado esquerdo, ó. Vou abrir aqui uma nova aba para você ver. Só vou acessar aqui. Enfim, então aqui você vai ter toda a lista de e-mail que você capturou através do pop-up ou qualquer outro elemento que você tenha criado aí com esse plugin, certo? Então aqui eu vou voltar. Eu vou continuar aqui para a aparência. E aqui tem muita opção. Então recomendo que você veja cada uma delas. Eu vou tentar explicar aqui meio que superficial, só para você entender, né, como é que funciona. Então a princípio aqui em aparência você tem aqui o desktop e tem o mobile. Você pode trabalhar com essas duas versões. Eu vou utilizar aqui o desktop mesmo só para a gente ver. E aqui como opção você tem como escolher o estilo do layout como primeira opção. Então o desenho aqui já fala por si só, né? Se você quiser deixar um campo do lado do outro, que é exatamente a opção que já está configurada, você pode escolher o modo compacto. Então ele vai deixar a imagem aqui do lado esquerdo e o conteúdo aqui do lado direito. Você tem aqui essa outra opção e aí você vai selecionando e vai vendo. Eu vou escolher aqui o compacto só para você ver, mas fica à vontade para testar e ver as outras opções que tem disponível, certo? Aqui agora eu vou clicar em preview. E olha só, você pode ver que ele desconfigurou. Então toma muito cuidado na hora que você for configurar aqui, né, para não ficar dessa forma. Então é só você ir mexendo, não precisa ter medo. Eu vou voltar aqui para o default, preview. Ó, pode ver que ele já desconfigurou, não tem problema, é normal acontecer isso. E aí você vai ter outras opções. Então, por exemplo, vamos customizar os elementos. Seria a imagem, então a imagem destacada, né? Ele está aqui configurado à esquerda. Então se você acessar aqui, ó, você vai ver que ele está à esquerda e isso aqui está à direita. Como é que eu faço para resolver isso? Uma vez que eu já estou nesse elemento, que eu já conheço, eu já sei como é que funciona, né, no caso, eu vou deixar aqui, eu vou escolher essa opção aqui acima. Então aqui você tem esquerda, direita, acima e baixo. Então eu vou escolher aqui acima, eu vou dar um preview. Olha só, já corrigiu. Então se você fizer qualquer alteração, você vai ter que ver essas opções também, que pode dar diferença, conforme você viu aí, que só alterei lá e já ficou bugado, né? Mas aí é fácil de corrigir só mexendo. E aqui você vai ter opção como o tamanho da imagem, a disposição desses itens, né? Como é que ele vai ficar, da imagem. Aqui tem algumas opções que você pode mexer, geralmente você não vai mexer, a não ser no tamanho. Eu vou fechar aqui e você viu que foi a primeira opção que eu mexi. Se eu clicar aqui, ó, nesse Opt-in Form, você vai ver o estilo do layout. Então ali está um do lado do outro. Aqui eu vou mexer no Form Layout, vou deixar um abaixo do outro, que eu acho que vai ficar mais interessante. Então clicando aqui depois em Preview, olha só, já ficou mais interessante, né? Então pode ser algo que você queira fazer. Eu vou fechar aqui. Ainda aqui eu vou dar uma dica para você, ó, usar esse gap. Já vou pular para o que interessa, né? Porque vai ter várias opções, então você vai mexendo e vai vendo aí a forma que você achar melhor. Aqui nesse gap eu vou colocar 5, que é o espaçamento entre os campos, né, que você tem. Então clicando em preview agora, olha só, ele deu um espaçamento aqui. Eu vou dar um espaçamento maior para você ver melhor aqui. Vou colocar 10, preview. E olha só, já deu um espaçamento muito melhor
e já ficou mais atrativo, né, esse pop-up. Olha só que bacana. Eu vou fechar aqui. Eu pulei aqui a parte do ícone, né, nesse caso, mas você pode colocar aqui essa opção de ícone estático. Então, clicando aqui, você dá um preview e vai ficar mais bonitinho, né? Vai aparecer ali o ícone de uma pessoa e o ícone do e-mail, de um envelope no caso. Vai ficar mais interessante. E aí você pode testar desse estático para o animado. Eu vou deixar isso aí como tarefa de casa, senão a gente vai perder muito tempo. Então, basicamente, essa customização aqui que você vai utilizar muito, essas duas primeiras, né? Caso você altere, você vai precisar mexer na imagem e também aqui no formulário, se for o caso. Logo abaixo você tem a parte de tipografia. Então, nesse caso, você pode escolher a tipografia do seu pop-up. Aqui você clicando pode digitar a fonte, né? Se ela tiver aqui, é claro. Nesse caso vem como Roboto, mas aí você pode alterar para qualquer uma que você preferir e depois clicar aqui em Apply, certo? Abaixo você tem novamente o estilo da fonte, só que agora individualmente, ou seja, você tem aqui o estilo da fonte para o título, o subtítulo, né, se for o caso, se ele tiver. Então nesse caso aqui não tem subtítulo, só tem a descrição. E aí você pode mexer nessas opções. Nesse caso vai mexendo, vai vendo o que altera e depois você deixa da maneira que você preferir. E novamente aqui tem o opt-in. Você pode mexer na fonte do formulário, do input, do botão. Você pode mexer e também das mensagens de erro. Você pode mexer e tem várias opções como o tipo da fonte, tamanho da fonte, alinhamento e aqui algumas opções mais avançadas como a altura da linha, o tipo da fonte, se vai ser tudo maiúsculo, né? Se vai ser tudo minúsculo, enfim, tem tudo aqui. Vai ficar como tarefa. Isso aqui não vai ser muito relevante para não ficar enchendo linguiça e você ficar cansativo de ver esse vídeo. Então vamos continuar aqui. Agora temos a parte aqui de cor. E aqui é muito interessante que você já pode definir as cores padrões que tem aqui como exemplo. Você pode criar aqui uma nova personalizada. Novamente, clica aqui e veja, né? Tem muita opção. E aqui é um ponto mais chatinho, né? Que posso dizer assim. Porque tem muita opção, até o mesmo que tem um conhecimento. Eu fiquei horas aqui trocando cor, entendendo o que muda e como a gente tem que ficar aqui, ó, clicando em preview. Aqui no caso tem que ficar vendo o que mudou, então pode ser uma tarefa meio chata para você estar fazendo, mas é bem interessante e recomendo você ir mexendo até para você aprender. É porque tem muita opção aqui, talvez se torne chato, né? Então veja bem que a primeira opção, a opção geral, você tem como mudar aqui o pop-up, então as cores, pode ver que ele pega aqui. E cada opção que você expandir, você vai ver que tem um elemento, né? Então temos aqui a borda desse main layout aqui. Temos o background que está em branco, que acredito que seja aqui essa parte em branco. Então você pode mexer e vendo aqui caso necessário. Se você não quiser, pode deixar assim mesmo. Enfim, fica a seu critério. Mas tome cuidado, porque são muita coisa aqui, você pode se perder. Que eu mesmo até fiquei perdido no que eu tinha mudado aqui, até refazer de novo e ver qual foi as configurações que eu tinha aplicado. Bom, então aqui é só referente a cores, lembrando que tem a opção geral e a opção opt-in, que seria o formulário, input, botão no caso, né, botão de enviar e a mensagem de erro que você pode alterar. Todos eles têm essas opções, então fique de olho tanto para as cores e também para as fontes, né, que seriam as tipografias que você pode estar utilizando aqui, mexendo se for o caso. Agora descendo um pouco mais aqui, você vai ver que temos a possibilidade de alterar o tamanho desse pop-up. Então inicialmente ele está aqui com 600, né? Eu posso colocar aqui 750 só para a gente ver. Clicando aqui em preview. Olha, já até mudou aqui porque eu mexi naquelas configurações de cor. Mas não tem problema, eu vou deixar assim mesmo que é para exemplo. Então aqui ele ficou um pouquinho maior. Você pode mexer nisso aqui também. Eu vou deixar aqui 500 para a gente ver como é que fica. Preview. Ó, ficou menor. E aí vai ficar ao seu gosto, né, ao seu critério. Aqui ele mudou a cor. Eu vou alterar aqui. Eu vou tirar esse... Vou utilizar esse cofre aqui para ver. Fazendo isso, eu vou dar um preview. E olha só, eu vou utilizar essa cor aqui porque eu acho que ficou um pouco mais interessante para esse vídeo. Mas lembrando que você tem a opção de alterar aqui, tá? Deixa da forma que você preferir. Eu vou deixar assim como exemplo. Então alterei aqui o tamanho. E aqui você pode habilitar um CSS customizado para você que tem um conhecimento mais avançado. Aqui eu não vou utilizar. Então nessa aba aparência vai ser isso aqui. A gente já viu praticamente tudo, né?
é claro, superficialmente, para a gente não levar muito tempo. Já estamos levando muito tempo nesse caso. Bom, então agora que a gente já viu superficialmente aqui as opções da aparência, então tem muita coisa para você ver. Eu vou clicar aqui na próxima opção, que é a visibilidade, né, para a gente ver, no caso, para você definir onde vai aparecer esse pop-up. Então veja bem que aqui tem algumas condições que você pode aplicar e aqui vai ser extremamente importante e vai depender muito da estratégia que você quiser aplicar aí na sua loja, no seu blog, enfim. Então agora, para iniciar, eu vou clicar aqui, ó, em adicionar condições e aqui veja que tem diversas opções para você estar colocando como regra para apresentar esse pop-up. No meu caso aqui, como se trata de loja, você tem a opção aqui geral e o e-commerce. Então seria interessante para você que tem loja criar um pop-up, né, no caso para produtos. Então posso clicar aqui. Então veja bem que eu escolhi aqui produtos. Eu vou clicar em adicionar condição. E aqui agora eu tenho duas opções. E veja bem, presta atenção nessas duas opções que ela é muito importante. Então a primeira aqui, eu posso disponibilizar essa pop-up para todos os produtos. Exceto, né, se eu colocar aqui exceto essa Mi Band aqui. Então todo produto que eu tiver, que a pessoa acessar, né, o cliente acessar, ele vai aparecer menos para esse produto. Ah, Rafael, eu quero colocar para produtos específicos, né, ou um produto específico. Então posso tirar daqui, eu posso selecionar essa primeira opção. Então apenas no produtos que eu escolher, né, nesse caso vou colocar aqui esse relógio. E se você quisesse colocar em outro produto semelhante ou mesmo outro produto qualquer, você poderia colocar aqui, por exemplo, o cabo, né? Para esse meu caso aqui, eu coloquei o relógio e o cabo magnético. Então veja bem que essa opção aqui, você define, nessa segunda opção, né, no caso, você define qual produto você quer que esse pop-up ele apareça. Então coloquei aqui nesses dois produtos, ou senão você pode colocar todos, essa primeira opção, e tirar aqui, deixar vazio que ele vai pegar todos os produtos, ou se for o caso, você pode colocar o produto que você não quer aparecer. Então veja bem, primeira opção, todos os produtos. Se você não quiser que apareça em um produto específico, é só colocar. Ou caso contrário, você quer colocar os produtos, selecionar, né, os produtos que você deseja. Então eu posso colocar aqui essa segunda opção e colocar o produto que você quer que o pop-up apareça. E isso aqui é uma ferramenta super poderosa, porque você pode aqui criar um cupom para um produto específico e quando você fizer campanha, por exemplo, né, a pessoa acessar lá o seu produto e ela não se interessou por causa do valor, enfim, né, por algum motivo, na hora que ela for sair, vai aparecer esse pop-up com esse produto, né, se for específico, é claro. Aí você pode definir toda essa estratégia que eu acabei de mostrar para você com esse pop-up, no caso para esse produto específico ou mais caso você queira. Olha só a dica, então pega a visão, hein? E é claro que tem muitas opções aqui para você colocar, né? No caso condições, eu posso clicar aqui em mais uma e aí escolher, por exemplo, categoria ou alguma página do e-commerce. Nesse caso seria mais para categoria ou arquivos, né? Vou escolher aqui categorias, adicionar condição. Então tenho mais uma condição aqui, ou seja, eu posso fazer a mesma regra que eu expliquei ali no começo, né, na primeira. Então segue o mesmo padrão, só que aqui no caso é categorias. E aí quando a pessoa acessar a categoria, você pode definir um pop-up e segue o mesmo padrão, a mesma coisa que eu já expliquei. Então nesse caso você pode adicionar várias condições. Aqui se você quiser excluir é só clicar aqui, ó, nesse vermelhinho aqui, né, nesse botão, ele exclui. Eu vou deixar somente esse aqui, que eu vou testar somente nesse produto. E por fim é isso aqui, não tem mais o que fazer, é o mais básico para você entender. Eu vou clicar aqui então em continuar para a última opção e aqui sim tem algumas opções interessantes e importantes para você saber. Então para começar aqui, você pode definir o tempo que ele vai iniciar, clicando nesse botão. Você pode definir uma data de início ou uma data de fim. Se você não quiser mexer nisso aqui, é só deixar marcada essa opção, que ele vai ser ativado imediatamente nesse caso. Aqui você pode definir o dia da semana, né? No caso, ele vem marcado todo dia, mas você pode escolher aqui o dia da semana, também não vem o caso. E aqui só tem a opção para você marcar o fuso horário, que nesse caso já está certo aqui pegando o América São Paulo. Aqui eu vou cancelar, porque talvez você não vá utilizar, mas fica uma opção muito interessante, muito bacana também. E agora é que vem o pulo do gato. Então aqui a gente tem essa opção, que é para definir como é que esse pop-up ele vai ser apresentado na sua loja, né, no caso, para onde você configurou. Então veja bem, ele vem marcado aqui como time, que é imediatamente, quando
o cliente acessar a página, já vai aparecer esse pop-up. Como a estratégia aqui ela é diferente, eu quero fazer ela quando o cliente sair, né? É o que eu defini, mas você tem várias opções, eu vou te mostrar aqui. Então nesse caso eu vou desmarcar essa opção. Você tem como definir aqui o scroll, ou seja, quando o cliente baixar o scroll, né, na sua página, então com 20% vai aparecer esse pop-up. Ah, Rafael, eu quero aqui com mais uma porcentagem maior. Então é só clicar aqui e colocar aqui 50% ou mais, né? Aí fica a seu critério. Só não vai colocar lá no rodapé, porque às vezes a pessoa não baixa até lá, né? E não aparece o pop-up. Então fica de olho nisso aí também. Aqui ainda você pode escolher se é por porcentagem, no caso, que é o mais ideal, ou por elemento. Então você pode definir aqui o elemento, um ID, uma classe, no caso, quando chegar naquela classe vai aparecer o pop-up. Isso aqui é um pouco mais avançado, mas está aqui para você utilizar, principalmente para você que já tem conhecimento. Então não vai ser essa opção que eu vou utilizar, vou desmarcar, só estou mostrando para você. Você tem a opção aqui de clique, então nesse caso, clicando aqui, você vai ver algumas opções para aparecer, né, através de um clique. Eu não vou utilizar, então eu vou fechar isso aqui. Você tem esse exit aqui, e exatamente aqui que eu vou estar utilizando. Essa opção vai ser a mais viável, né, para essa estratégia que eu estou te mostrando, que vai ser quando o usuário tiver a intenção de sair da sua loja ou do seu blog, tanto faz, aí vai aparecer o pop-up. Então vai ser essa opção que eu vou mostrar e que eu quero deixar ativo, né, nesse caso. Bom, e aqui agora é bem simples, você tem poucas configurações. A primeira aqui é para você deixar isso apenas uma vez por sessão, ou seja, o cliente entrou na sua loja a primeira vez, aí ele foi tentar sair, aí vai aparecer o pop-up apenas uma vez. Se você não quiser, né, você quiser apenas deixar toda vez que ele for sair aparecer o pop-up, então você desmarca essa opção, que ele vai aparecer toda vez que o cliente entrar na sua loja e sair, né? E nesse caso você tem a opção de delay, você pode colocar aqui segundos ou minutos, eu vou deixar padrão, então na hora que ele colocar o mouse aqui para sair, eu já quero que apareça o pop-up, então vou deixar aqui como 0, mas você pode colocar um delay se for o seu caso. E por último, você tem a opção do AdBlock, caso você tenha aí configurado um pop-up para o AdBlock, né, para avisar o usuário, né, para ele desabilitar, você tem essa opção que ele vai aparecer caso o usuário tenha AdBlock. Então bacana também essa opção. Nesse caso não vai ser necessário, eu vou desmarcar. E por enquanto, isso aqui é a configuração que eu preciso. Mas lembrando que você tem todas essas opções e vai ficar de acordo com a sua estratégia, certo? Descendo aqui, então, você vai ver a animação. Então você pode colocar uma animação de entrada e uma animação de saída. Interessante que você escolha aqui algo padrão, né? Ou que fique bacana aí no seu caso. Então eu coloquei aqui bounce in e bounce out, seria animação de entrada e de saída. E aqui você pode clicar em preview. E olha só como ele entra, né? Ele entra com essa animação e quando eu clico em fechar, também sai com essa animação. Então testa aí as animações que tem e veja como é que fica aí na sua loja. É algo interessante para você mexer. Aqui abaixo você tem essa opção de fechar automaticamente, eu não vou marcar. Vou deixar aqui como padrão, o restante pode deixar como padrão, não tem problema você, não tem o que você mexer no caso aqui, né? Pode deixar assim mesmo. E finalmente a gente agora vai publicar, né, esse pop-up, por enquanto a gente só está editando. Eu só vou recapitular para você entender bem rapidamente aqui, eu sei que já ficou cansativo, mas eu quero mostrar o detalhe aqui para você. Então primeiramente conteúdo, depois e-mail, certo? Que são os campos aqui. Depois integração, se você for utilizar, se não, continua. A aparência, que você vai mexer, é claro. Depois, onde ela vai aparecer. Então, nesse caso, coloquei só no produto aqui que eu selecionei, certo? E depois, como é que vai ser apresentado, né, esse pop-up. Vai ser através de clique, scroll do mouse, ou você pode selecionar os dois aqui, tanto faz. Nesse caso, eu vou deixar uma opção, que é a intenção de saída. E depois que você preencheu tudo, você vem aqui, Publish, para publicar, e está pronto aí o seu pop-up, pronto para você testar e ver aí como é que fica, certo? Viu como é simples, plugin sensacional, e agora a gente vai testar e vai ver se está funcionando realmente isso aqui. Bom, então agora a gente vai testar para ver se realmente está funcionando. Então estou aqui no Firefox, em uma janela anônima no caso. Eu vou acessar esse produto porque foi esse produto que eu defini, né, no caso, então tem que acessar ele. Então vamos fingir que eu sou um cliente, estou vendo aqui o produto. Por algum motivo eu quero sair, sei lá, eu vou clicar aqui, olha só, nem cliquei, só passei o mouse, já apareceu
o pop-up com desconto. Então olha só que estratégia bacana, vai chamar a atenção dele, ele vai preencher ali o nome, o e-mail, e aí vai ser enviado, né, lá para o e-mail dele com toda a configuração lá que eu te expliquei anteriormente. Olha só que bacana. Então pode ser algo que você pode converter, o usuário vai prestar atenção e ele pode até chegar a comprar nesse caso, porque você está oferecendo um desconto antes mesmo de ele sair. Olha só que bacana. E olha só como você pode utilizar isso de diversas formas, né? E aí vai ficar com a sua criatividade e de acordo com a sua estratégia. Então imagina você publicando isso, no caso uma campanha no Facebook, onde você criou um pop-up, né, para um produto, e a pessoa que chega lá, viu o produto, talvez não quer comprar naquela hora, mas acaba se deparando com essa pop-up e insere ali os dados dela e você captura nome, e-mail para você utilizar até depois, sabe, fazer alguma campanha, enfim. Tem diversas estratégias, eu mostrei para você aqui como fazer, espero realmente que você tenha entendido e tenha gostado e principalmente que tenha sido útil para você. E para você ver que só funciona com esse produto, eu vou acessar outro produto que eu não defini, então vou acessar esse cabo aqui, eu vou passar o mouse aqui, ó, pode ver que ele não aparece o pop-up, mas se eu voltar lá no meu produto e passar aqui o mouse, esperar só ele carregar, olha só, já apareceu, olha só que bacana. Ele demorou um pouco para carregar ali porque eu já fui direto, né, pro meu navegador ali, então não deu tempo de carregar o script por trás, mas geralmente o usuário vai acessar aqui o produto, vai ficar vendo e na hora que ele passar o mouse já vai estar pronto e já vai exibir essa pop-up. Bom, então você viu aí como é simples criar um pop-up. Esse mesmo processo serve para as outras opções também, tanto o que tem aqui disponível. Então se você for criar um embed, né, que vai ser essa mesma configuração, só que em vez do pop-up vai aparecer ali embaixo dos posts, né, para você capturar o e-mail e o nome, nesse caso como exemplo que eu fiz. Então vai ser a mesma coisa, eu não vou mostrar porque é a mesma configuração, só muda o tipo nesse caso. E aqui em dashboard você vai ver exatamente todos os pop-ups que você tem ativo nesse caso, e a única coisa que você vai ter de limitação na versão gratuita desse plugin é a quantidade de criação de pop-ups, né, desses elementos que tem aqui, onde você vai ter uma limitação de 3 por cada item que tem aqui. Como é que eu sei disso? Eu acessei aqui o plugin, então aqui abaixo você tem informações da versão free, né? Nesse caso, cadê? Tá aqui logo acima, pode ver, são 3 pop-ups, 3 free slides in, né, nesse caso, e 3 free social e também os embeds. Então nesse caso a limitação vai ser a quantidade, vai ser 3 de cada um que você vai poder criar, o que já é suficiente para quem está começando, então já vai te atender muito bem, porque você viu como é simples e fácil criar um pop-up, fazer a integração, criar ali toda a estratégia, muito mais fácil até de você criar isso no Elementor, mesmo tendo a versão Pro. Então veja bem que vale muito a pena, eu recomendo você instalar esse plugin pela facilidade que ele te oferece, e mesmo na versão free, com 3 opções ali já dá para você brincar bastante, criar ali os pop-ups e trocando a estratégia, né, caso você fique limitado a esses 3 aqui. Se você quiser comprar, fica à vontade, o valor dele está em dólar, o que não faz muito sentido para quem está começando, mas ele é uma boa opção, mesmo na sua versão free, e eu recomendo bastante se você puder instalar e configurar para utilizar aí no seu site ou no seu blog WordPress. Então basicamente é isso, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e principalmente tenha te ajudado a entender como utilizar esses pop-ups. Eu te passei aqui toda a estratégia, né, de como você pode fazer. É claro que dependendo de como você queira fazer, pode mudar essa estratégia, fazer até melhor. Então conto com a sua colaboração. Se você puder deixar seu like e depois me falar aí no comentário se eu te ajudei, se foi interessante esse vídeo. E se você quer ver mais conteúdo desse tipo, deixa um comentário aí abaixo, que é muito importante para o crescimento do canal, tanto seu comentário, seu like e sua inscrição, caso você queira receber esse conteúdo, né, queira estar por dentro. Então se inscreve também e ativa o sininho. No mais é isso. Meu muito obrigado para você que assistiu até agora. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu te vejo em um próximo vídeo. Fique com Deus.